Dica 28 para você passar em concurso público. Quem está na guerra, soldado, não pode falar, vai ser difícil, não tem jeito, não tô com uma arma aqui, não, dá seu jeito, tá na guerra, improvisa. Aprenda a improvisar, não a reclamar. Se você tá com dificuldade, de repente financeira, de ir a uma prova que você quer fazer, um concurso que é mais longe, procura alternativas, procura um BlaBlaCar, procura, sei lá, outras pessoas vão fazer a prova, não sei, procura o seu jeito, improvisa, de repente Deus permitirá que você tenha uma ideia, uma criatividade e aí siga em frente. Lembra lá com uma passagem da Bíblia que o Senhor Jesus estava dentro de um lugar e três amigos, tinha um outro amigo, acho que era três, não estou lembrado da quantidade, que era paralítico. E aí eles pegaram, levaram ele pelo telhado, desceram o cara que estava com a paralisia pelo telhado, só para ele ter com o Senhor Jesus. E nisso que desceu pelo telhado, o Senhor Jesus ficou admirado com a fé do pessoal e curou ele. Então, assim, dá o seu jeito, improvisa. Nem tudo vai ser fácil, né? A mulher do fluxo de sangue, naquela época lá, uma mulher que tinha fluxo menstrual e tal, ela não poderia andar no meio de outras pessoas, que antigamente isso era como se a pessoa fosse impura. Mas ela chegou, Jesus está passando, eu não quero saber. Ela saiu correndo, tocou na orla da veste do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou: quem me tocou? Que de mim saiu virtude. E aí a mulher sem graça lá falou: eu te toquei. E ela foi curada. Ela deu o jeito dela. Ela não se preocupou pelo o que as pessoas iriam pensar, porque ela tinha um sonho, ela tinha um objetivo, um alvo ali. Galera, não tem um exemplo, você não tem um caderno bonito para ser o seu mapa do tesouro, o seu caderno de anotações. Sabe o que eu fiz uma vez? Não tinha caderno? Eu peguei um caderno que meu pai não usava mais, que ele já tinha escrito para preencher umas anotações de produto de um lugar que ele trabalhou. Então ele já vinha escrito em cada, era um bloco de anotações, só que tinha o nome da empresa, tinha cada linha ali tinha escrito, tinha algumas coisas escritas ou espaço para escrever. A parte de trás estava em branco. Eu peguei aquele bloco, fiz o meu caderninho de estudo, eu anotava ele tudo ali. Eu acho que até hoje eu tenho ele ali, os resumos, as coisas que eu estudava. Então, pessoal, já teve um lugar que fui fazer concurso, que era uma cidade. Eu fui alugar uma pousada num lugar que era tipo a parte turística da cidade. E era uma cidade, e era uma área ali, nossa, que tudo era muito caro, porque era uma área turística. E assim, eu lembro que um almoço lá, na maioria era mais de 100. E eu naquela época, quando eu estava começando ainda, não tinha condição de pagar um almoço para mim, para minha mãe que foi comigo, num valor desse. E aí, galera, o que eu fiz? Eu corri atrás, eu fiquei procurando alguma coisa que ajudaria a matar minha fome, que eu estava numa pousada, né? Não estava em casa. E no final, quando parecia que eu já tinha olhado tudo, eu acabei encontrando. Encontrei um produto lá que era uma massa, né? Hoje em dia eu me alimento mais de comidas, de carnes, ovos e vegetais. Mas esse produto era uma massa lá que tinha um queijo e um molho branco, um negócio assim, nossa, mas gostoso demais, gostoso, muito gostoso. E aí eu comprei, deu vontade até de repetir, foi bem mais em conta. E assim, não desisti, não desisti. Então, não dá para ir no local da sua prova de carro, não tem ônibus fácil, vê se tem BlaBlaCar, né? Eu já falei aí, não tem o papel para estudar, não tem caderno, dá o seu jeito, vê se tem folhas aí de rascunho, vê o que você tem, entendeu?
e dá o seu jeito. Tem gente que gosta de fazer mapas mentais em folha, resumos e colar pelo quarto. Cada um tem o seu, né? Tem uma coisa que é básica, que a maioria das pessoas fazem, e tem pessoas que têm ideias que elas acreditam que vão funcionar para elas e funcionam muito bem, né? Tem coisa, porque cada um de nós somos seres, né, diferentes. E a gente vai aprendendo, vivenciando, né, interagindo com outras pessoas. E tem coisas que a gente instintivamente a gente vê, não, isso aqui vou fazer isso, ainda vou adaptar que vai ficar melhor ainda. E aí você vai pegando. Então, pessoal, improvisa o que for preciso, mas não dê desculpas. Eu também já errei, já me inscrevi em um concurso que era bem longe. Pô, mas se eu passasse naquele concurso, era uma cidadezinha tão legal, só que era difícil chegar naquela cidade. É como se fosse uma aldeia, tô brincando, mas é como se ela fosse uma cidade. Pouca gente conhecia aquela cidade, tá lá. E, né, tem mais uma dica aí para passar em concurso público. Tem cidades ali que pouca gente conhece, vai ser pouco concorrido. Só que não havia ônibus que fosse direto para lá. E eu tive a chance de pagar, aí eu já ia gastar dinheiro, ia gastar um pouco mais, mas eu ia chegar na prova, o importante era passar na prova. Eu consegui um Uber para me levar e me trazer, ele cobrou um valor assim acima, um pouco acima, porque mas também era um serviço personalizado, especializado, mas eu não quis pagar, pessoal. Eu não quis pagar e depois, nossa, eu fiquei com um arrependimento tão grande quando eu perdi a prova. Mas pensa numa dor que durava dias e dias até eu recuperar aquilo ali. Então, pessoal, deixo outra dica para vocês. Tem coisas na nossa vida que se a gente não fizer, os próximos dias serão de tristeza e arrependimento. Por que eu não fiz? Por que eu não tentei? E galera, normalmente a gente só tem a perder se a gente não tentar. Porque vamos supor que você tenta e não passa, no pior dos casos. Pô, você vai ter uma experiência que vai somar para as próximas provas. Você vai ter conhecido uma cidade nova. Você vai ter ido para a guerra. Você vai ter ganhado a experiência de ir para a guerra. Então, assim, só temos a ganhar. Agora, quando a gente nem tenta, a gente só tem a perder. Por quê? Primeiro daquela tristeza. Caramba, eu não fui, eu nem tentei. Poxa, Deus podia ter me ajudado a. E vou falar outra. Eu lembro uma coisa que. Eu sou cristão, pessoal. Como eu falo aqui, já falei, eu, eu oro, converso com Deus, peço orientação a Deus, peço a Deus para falar comigo, me dar sinais, porque para mim Deus está acima de tudo. E eu lembro que, né, nesse concurso aí que eu perdi, eu lembro que eu vi uma palavra depois de, de um, acho que era pastor, que estava falando que tem coisas que a gente tem que dar o primeiro passo, e quando a gente dá o primeiro passo, a gente vai vendo melhor, as coisas vão vindo, quer dizer, às vezes você vai dar o primeiro passo e você não sabe qual será o segundo passo. Por exemplo, um exemplo, você quer fazer a prova numa cidade. Às vezes você sabe chegar numa cidade próxima, na rodoviária de uma cidade próxima, mas ainda não é a cidade que você quer chegar. Aí, às vezes, você só sabe chegar no meio do caminho. Só que lá no meio do caminho, quando você estiver lá, e você de repente vai estar, um exemplo que aconteceu comigo, você vai estar na rodoviária lá na rodoviária, em algum lugar, vai ter alguém para te ajudar. De repente, Deus vai colocar uma pessoa que vai te mostrar o caminho, né? Por exemplo, eu lembro uma vez que fui fazer um concurso e aí cheguei na cidade, não estava conseguindo encontrar uma pousada que me agradasse. Mas aí eu fui, cheguei, acabei alugando uma pousada lá que quando eu cheguei no local, fui decepcionado, tinha gente saindo reclamando do lugar. E aí eu não fiquei na pousada porque nem tinha gente para atender. Aí eu saí, depois eu pedi o reembolso, peguei meu dinheiro de volta. Mas aí eu saí, mas eu fui até a cidade, que era longe. E o rapaz do Uber,
ele mesmo falou, nossa, que pousada esquisita, eu vou esperar um pouquinho para ver se vai ter alguém, se vão te atender, senão eu te levo num lugar que o filho dele trabalhava num hotel, que era um hotel que tinha um preço bom, um hotel excelente, com café da manhã. Meu Deus do céu, eu comi bem naquele café da manhã, eu e minha mãe lá. Minha mãe gostou pra caramba, eu também. E era perto do local da prova. Aí o rapaz da pousada não chegou, a gente saiu. O próprio Uber, ele nem quis cobrar, mas eu, né, honrei, abençoei ele ali um pouco, porque ele me ajudou pra caramba. E aí ele me tirou do local que eu tava, me levou pro hotel onde o filho dele trabalhava. E eu fui super bem atendido com um preço bacana e era perto do local da prova. E tem outra, esse Uber aí, ele foi tão legal comigo. Olha como é que Deus usa pessoas para nos abençoar, nos ajudar. Ele foi tão legal comigo que ele deu um passeiozinho pela cidade, me mostrou mais ou menos onde eu iria fazer a prova, o caminho que eu iria ter que fazer. E galera, poxa vida, Deus é tão bom. E assim, tem horas, se Deus está com a gente, a não ser que Deus fale, não faça essa prova, a não ser que Deus fale isso para você. Aí tem que obedecer. Mas se Deus é contigo, se Deus está nesse negócio, se você está com fé, é o seu propósito, improvisa, dá o seu jeito, faz alguma coisa. Eu já corri risco, galera. Eu lembro quando eu fui uma vez de Campo do Jordão a Delfim Moreira. Eu corri risco. Eu fui com a minha, na época, na época não, ainda tenho, a minha Brasília 79 por uma estrada de terra que não tinha casa nem de um lado nem de um outro. Para quem conhece a estrada da Minalba ali, que vai para o sul de Minas. Mas eu não conhecia essa estrada, para mim era tranquilo, mas eu não tinha experiência, mas eu tive a fé. Fui, pessoal, fui. E pensa, eu acho que mais de 2 horas numa estrada de terra, cheia de buraco e sem quase nenhuma casa de um lado de outro. Às vezes passava algumas casas assim, mas a maioria do percurso você não via nada, só a natureza. E aí teve uma época lá, estava perto de chegar, uma hora quer dizer, a Brasília cansou e parou de funcionar. E aí passou um tempo, veio um senhor numa caminhonetezinha que falou que já teve Brasília, ele conseguiu fazer a Brasília funcionar para mim e fazer eu chegar até o final. Mas pessoal, quando eu cheguei foi um alívio tão grande, e, 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 e assim, o lugar é tão longe, além de eu ter gastado essas horas todas de viagem, quando eu cheguei na escola que era a prova, eu cheguei 10 minutos atrasado, eu perdi a prova. Perdi a prova, pessoal. Mas pensa numa paz interior. Porque quando eu faço a minha parte, e pega essa aí também, quando nós fazemos nossa parte e não dá certo, pode ficar em paz. Porque Deus está vendo. Deus está vendo que você saiu da tua casa, você enfrentou um caminho árduo, você correu até riscos, né? Mas você não desistiu. Deus está vendo. E aí eu fiquei em paz, eu falei, poxa, eu fiz o meu melhor, perdi a prova, vou voltar para casa, mas em paz, porque eu creio que Deus tem porta melhor ainda do que essa. E quando você faz a sua parte e não dá certo, fica em paz, porque tenha certeza que Deus tem coisa melhor. Deus pode ter coisa melhor, coloca nas mãos de Deus. E aí eu voltei para casa e fiquei em paz, não fiquei sofrendo. Ai, não tentei fazer a prova, não fui. Não, isso aí assim, isso é ruim quando a gente não faz nossa parte. E aí, galera, eu lembro que eu até consolei minha mãe, que minha mãe achou que fosse culpada, porque ela estava apertada para fazer xixi. Eu parei tipo uma lanchonete, botequim, não sei, para ela fazer xixi, num lugar estranho lá. E nisso o carro também parou de funcionar e atrasou mais um pouquinho. Mas no final, pelo menos eu fui e voltei em paz. Agora, segurança em primeiro lugar, seja prudente. Não vai sair com um carro que você sabe que não vai chegar nem na metade do caminho entendeu? Não vai correr riscos, assim, que você sabe que você tem risco de vida, né? Então você procura um caminho que seja mais seguro, né? Por exemplo, você sabe que de repente seu carro não tem condições de chegar em tal lugar, ou seu carro tá com freio ruim, alguma coisa assim.
procura um outro caminho. Aí você tenta ir no BlaBlaCar, tenta ver alguém que possa te levar. Assim, né? A gente não pode morrer, não pode morrer também. Mas às vezes, mas a gente também não pode ser covardes, né? Então a gente tem que se adaptar, improvisar e ir até o objetivo.